Beleza, pessoal? Estamos aqui online de novo, né, para o treino 3 da defesa ainda do rei, nesse volume 1. Serão 3 volumes, volume 1, 2 e 3, e eu estou separando, então, por tipos de estrutura. No primeiro dia, na segunda-feira, o treino 1 foi um treino de apresentação. Nós colocamos lá posições, né, que nós vamos estudar, da Índia do Rei através do livro, O Espírito da Abertura. Falamos do histórico, do desenvolvimento, as variantes, e depois, na segunda parte do treino da segunda-feira, nós falamos sobre o programa da Convecta Modern Chess Opening Set. E um dos volumes desse programa de treinamento, ele fala exatamente da Índia do Rei. Então, foi lá então que nós olhamos, né, as ideias brancas, pretas, várias variantes, os tipos de estruturas, fizemos até alguns exercícios. Bom, no treino de ontem, da terça-feira, nós falamos sobre este tipo. Vocês viram aqui que eu estava desesperado para poder jogar o E4, né? Que é mais do meu repertório. Aí ontem nós falamos da variante Mar del Plata, que o livro trouxe como centro Mar del Plata, porque ele divide pelos tipos de centro. De acordo com o centro, é o tipo de tratamento que se dá para as brancas e para as pretas. Então, o centro Mar del Plata a gente atinge jogando uma variante clássica, dentro, então, da Índia do Rei, para 2-5. Ao invés de tomar ou de avançar, nós fazemos uma estrutura de segurar o centro. Mantém o centro, deixa o status quo dele assim como está, né? Não muda ele e simplesmente faz o roque. Dá para jogar também bispo E3. E aí, cavalo C6, nesse momento, foi todo o estudo de ontem que nós tivemos nas 2 horas do treino 2. Este é o centro Mar del Plata. Tirei, inclusive, as peças, começamos a mexer nesse centro assim. Seria essa a estrutura, então, né? E, basicamente, tudo que nós estudamos tinha conversão para 2 pontos. As pretas tentando jogar F5, e o que acontecia através desse F5, depois de feito F5, e as brancas tentando jogar o C5, fazendo toda uma preparação, né? Porque para as pretas é muito fácil jogar o F5. Já tem a torre lá, já tem o cavalo em E7, tem um peão em G6, tem um bispo lá, então tem toda uma estrutura já preparadinha para a gente poder ter o F5, né? Então tem muita gente aqui protegendo. Já o branco é mais difícil, então o branco, no momento, não tem nenhuma proteção. Por isso que B4, jogadas como o cavalo E1, F3, então o cavalo faz essa passagem aqui, né, e vai para cá, até para a gente poder jogar F3. Então, ó, uma peça para poder ajudar aqui. Nós temos bispo E3, que pode também ajudar com F3, né? Se precisar, depois ele volta para F2. Nós vimos mais com o bispo D2, nos estudos de ontem, porque a gente não quer perder o tempo com o ataque do peão de F5, F4 no bispo, e a torre de C1 vai ter a ideia, então, de jogar o C5. Então, basicamente, foi isso que nós estudamos ontem, né? Teve outras coisas que nós vimos também, mas basicamente foi isso. Agora, hoje, nós vamos trabalhar a seguinte estrutura. Hoje não vai ter o cavalo C6. Então, nesse centro petrociano, que é o capítulo 2 desse livro bacana aqui, que eu mostrei já para vocês no treino 1 e 2, neste treino 3, então, eu vou trabalhar este capítulo aqui, ó. Então, toda a série da Índia do Rei, que nós vamos trabalhar, os 3 volumes, é desse livro. Só que a questão é que eu vou trazer outras coisas, né? Tem partidazinhas, tem partidas mais recentes. Mais cedo, eu, inclusive, mandei o vídeo de ontem, mandei as 2 partidas que nós estudamos de ontem, e mandei ali umas 50 partidas atuais do Mega Database 2017 e até uns estudos também dessas posições, com B4, com cavalo E1 a partir do lance 9. Então, depois dá uma olhada na caixa postal de vocês, que já está tudo aí. Então, além desse livro aqui, né, que digamos assim, o nosso referencial do curso, nós temos outras coisas, né? Que foi lá a visita
a Convecta, né, aquele tour que nós fizemos, o Espírito da Abertura, uma outra obra, vai ter partidas minhas também, e essas partidas que eu coloquei aí, uma seleção tirada do banco de dados do Mega Database 2017. Ok? Então, esse capítulo é o que nós vamos estudar. Não sei se dá para vocês verem aí. Então, é o centro, deixa eu abrir um pouquinho mais, é o centro Petrociano. Petrociano foi campeão do mundo e tinha um estilo mais posicional. Ele era mais estrategista, né, voltado até bastante à técnica de defesa. Quando nós fizemos o curso aqui, Técnicas de Defesa, nós falamos bastante dele, né? Foi um jogador que esse fundamento, talvez, de todos os campeões do mundo, é o que tinha mais forte, o fundamento da defesa. Então, essa estrutura que nós vamos trabalhar agora é uma estrutura bastante posicional, ela é muito técnica, e por isso Petrocian, né, jogou bastante, e o nome dele foi agregado, então, a essa estrutura, chamada de variante Petrocian. Então, vamos lá. Aqui ele trata como centro, né? Centro Petrocian, porque ele divide cada capítulo por tipo de centro. Então, vamos ver uma índice de rei normal, cavalo F3, bispo E2. Então, nós estamos aqui dentro de uma clássica, tranquilo, né? Uma clássica normal, as pretas fazem E5. E agora que nós temos o roque, nós temos a tomada. E aí, então, nesse momento, não vai ter o cavalo C6, porque eu não vou fazer roque, eu vou jogar D5. Então, a partir desse momento, nós vamos ter o centro Petrocian. O centro Petrocian é esse tipo de formação onde o branco, né, conquista espaço, porque dentro das 4 casas do centro ele já tem 2 peões, o preto só tem um, e meio que aponta de novo aí para lá da dama. De novo o C5 é forte e as pretas novamente com F5. O Stein fez uma pergunta interessante ontem, porque nós montamos uma espécie de estrutura, defesa, ataque para as pretas. E ele perguntou se isso poderia se aplicar também em outras variantes. Então, nessa variante aqui, Stein, nós temos bastante coisa daquela estrutura de ontem. É claro que é um pouco diferente, porque o cavalo de B8 não vai estar em E7, né? Ele vai participar do jogo aí por outras vias. Cavalo de BD7 vai para C5, A5, cavalo A6, né, pode pular para C5 de novo, ou ficar só retardando, atrasando o branco de fazer A3, B4. Então, tem, de fato, semelhanças às estruturas, mas tem algumas mudanças exatamente por causa de posicionamento de peça diferente, como tem o cavalo aqui de B8. Ok? Sobre isso que nós vamos estudar, está tudo certinho? Então, essa posição, o grave problema para as pretas é que o branco faz bispo G5. Não é só uma questão de centro, é que o branco vai jogar a famosa cravada de Petrocian, que é esse bispo G5. Então, esse bispo G5 vai incomodar muito. Por exemplo, eu de pretas, eu jogo aqui A5, para fazer cavalo, sem levar B4 quando eu chegar aqui em C5. Então, o branco vai ter que fazer todo B1, às vezes até B3, A3 e aí B4, porque se fizer A3 direto pode levar A4. Então, esse cavalo A6, ele geralmente é jogado fazendo antes o A5. Hoje, os principais estudos, nós temos até uma partida de modelo que já vou passar para vocês, os principais estudos, eles giram em torno do A5, né? Então, vamos pegar uma partida aqui do Kasparov para poder analisar, então, essa linha. Kasparov jogou essa partida em 1979, ele era um bebezão ainda, que ele foi campeão mundial em 85, faltavam 6 anos para ser campeão do mundo. Isso aqui foi o campeonato da Rússia. Então, no livro foi chamado aqui como Sistema Petrocian, e Zengold é o adversário dele aqui de brancas, tá? Então, nesse momento, ele acaba de jogar o A5. Eu vou voltar aqui à posição, para ficar mais claro como nós chegamos, ó. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7. Então, formação de Índia do Rei, porque se as pretas fizessem aqui, elas poderiam jogar D5. Então, D5, a partir de uma estrutura, né, raiz de Índia do Rei, né, porque a Índia do Rei é jogar bispo G7 e Rokai jogar D6,
as pretas podem ter essa variação com D5, partindo para uma Grunfeld. Então, como jogou bispo G7, está configurado aqui que vai ser uma Índia do rei, né? Então, para não levar E5, nós temos que jogar esse E5 aqui não adianta, porque toma, se tomar de rei já perde o roque, fica tudo torto, e se joga esse já vai ter aqui, né? Então, essa posição ela vai ficar muito estranha, porque os peões vão ficar todos espalhados pelo tabuleiro, e quando jogar esse, simplesmente o cavalo vai para H6, e depois volta e começa a bater em D4. Já que D4 não tem nenhum peão que defende essa casa. Cavalo C6, por exemplo, né? Já pode ter ideia de cavalo D4 a cavalo D4. Então, realmente é uma posição que nós não vamos jogar E5 de jeito nenhum. Se jogar, vocês podem ficar felizes aí de pretas, né? Caso vocês sejam de pretas, porque isso aqui não vai dar nada. Aí o branco, então, faz toda uma preparação. Nós vamos ter variante ainda a ser estudada com F3, com bispo C2 e bispo G5. E nós estamos olhando aqui cavalo F3, que é o mais usual. Tem até uma linha que eu cheguei a citar para vocês, que eu joguei no último campeonato estadual, o campeonato mineiro que foi realizado aqui em São Sebastião do Paraíba, jogando F4. Então, é o ataque dos 4 peões, a variante dos 4 peões. Então, o cavalo F3, isso nós estamos seguindo a partida do Kasparov, e bispo E2. Essa formação, quem joga a Índia do rei, tem que começar a estudar por ela, como nós fizemos aqui na obra, porque disparado é o que mais o branco vai fazer. Então, quando você pensa em jogar uma Índia do rei, a gente trabalha a ideia, toda vez que você pega uma abertura nova, que você quer fazer um estudo dela, a gente trabalha do todo para o particular. Então, você trabalha do geral para a exceção. Então, você pega as linhas mais usuais, então, no caso, F3 e cavalo F3 são as duas mais usuais, né? Aqui, cavalo F3, nós temos centros diferentes, então por isso que tem 2 capítulos. Porque tem o centro onde as pretas fazem assim, cavalo C6, e tem o centro onde as pretas não jogam esse tipo de formação que o branco não deixa, porque joga D5. Então, por isso que tem esses 2 capítulos seguidos, com a mesma estrutura de cavalo F3 e bispo C2. Mas cavalo F3 e F3 então, são as duas mais usuais, e quem pretende jogar Índia do rei tem que conhecer mais essas duas. Depois você vai agregando outros conhecimentos ali. Então, nessa posição, Kasparov fez E5, e aqui nós não vamos rocar e nós não vamos tomar. Nós vamos jogar D5 para dar exatamente o centro deste capítulo que nós estamos estudando agora. Então, vamos lá. Quando jogou esse, aí o Kasparov fez lá o A5. Então, isso aqui é a continuação mais flexível que fala o livro, porque dá exatamente a possibilidade de passagem do cavalo. Eu muitas vezes jogo esse cavalo aqui não para chegar em C5, mas para atrasar, ou dificultar, impedir mesmo o B4 que o branco quer fazer aqui, né? Que as brancas jogam na ala da dama. Torre B1, A3 e B4. Para quê? Para ajudar a fazer lá o C5. E também é uma ideia de jogar torre B1 de tirar. Isso aqui evita até problema tático. Em muitas posições a gente tem registros de problema tático através dessa diagonal, então evita esse problema também. Com torre B1 não tem problema. Poderia ter problema através de bispo F5, né? Porque a torre está em B1, muitas posições as vezes tem bispo F5, nesse caso também não dá, porque tem o peão E4. Então, torre B1 aqui é uma jogada muito natural, né? Apesar de parecer estranho a torre ser colocada em B1, então torre B1 para fazer A3 e B4 é muito natural para as pretas. Então, o A5 já tem uma grande ação sobre o ponto B4. Então, a dificuldade do branco agora vai ser fazer esse B4. Tem que ser muito bem preparado. Não pode simplesmente fazer direto, né? Então, jogou A5, o Kasparov, vamos ver o que jogou o adversário dele no lance 8. No lance 8, nós temos a famosa cravada de Petrosian. Então, essa cravada o D5, né, que fecha o centro, mas essa cravada aqui eram os lances característicos, então, de Petrosian. Essa posição é uma posição muito enjoada assim, de jogar de pretas, porque o branco tem o centro, né, ou seja, isso dá vantagem territorial, e as brancas também têm essa cravada incômoda aqui sobre esse cavalo. Então, como as pretas querem jogar F5, o bispo G5 já atua exatamente em cima, né, do cavalo, dificultando a saída dele. Então, as pretas vão ter que jogar em algum momento dama E8,
né, uma das posições possíveis. Vai jogar H6 e cavalo H7. Então vai ter que ter toda uma preparação para fazer uma jogada muito natural que na aula de ontem, esse F5 a gente fazia com maior facilidade. Simplesmente fazia cavalo D7 e F5. Agora não é tão simples. Como não é tão simples para as brancas também trabalharem aqui para fazer C5. Ontem já foi mais fácil fazer C5. Hoje já não vai ser tão fácil fazer C5. Ontem já foi mais fácil fazer F5. Hoje não vai ser tão fácil fazer F5. Então, a característica das brancas e das pretas nessa posição é que A5 dificulta um pouco fazer C5, porque demora a chegar apoio, né? E para as pretas, o bispo G5 dificulta fazer o F5. Tá? Mais ou menos claro até agora? Tá fácil? Tá tranquilo? Se delay, Stein, beleza? Tá? Então, vamos seguindo. Então, quando joga esse bispo G5, muito raramente a gente não faz o H6. O H6 é meio que uma perguntinha assim, olha, e aí, seu moço, nós vamos tomar, nós vamos voltar para a diagonal natural, né? Nós vamos voltar para essa diagonal aqui, ou nós vamos jogar aqui. Deixa eu só ver se está gravando aqui, não? Essa posição que estamos passando não está gravando, deixa eu só colocar aqui para poder gravar. O vídeo está gravando. Índia do Rei. Volume 1, treino 3, mas o PGN não está gravando. Só 2017. Porque depois, quando vocês forem pegar o treino, já tem tudo ali bonitinho gravando. Pronto. Vamos lá. Então, o que acontece nessa posição aí? Nessa posição, o bispo vai ter que escolher um caminho. Tomar, dificilmente vai fazer essa jogada, né? Porque o bispo, apesar da posição estar fechada, que seria interessante até pelos cavalos, mas esse bispo é um bispo bom, né? Esse bispo, ele corre por casas diferentes dos peões mais centrais. Então, dificilmente as brancas cedem esse bispo. Se ceder, beleza. Você toma lá de dama, eu já tive posições assim, né, que a pessoa quer meio que desviar a dama daqui, mas você pode voltar a dama para E7, aqui tem até o cavalo A6 também, então realmente não tem... E a dama E7 é legal, né, já possibilita o F5. E esse bispo de casas pretas, ele pode fazer muita falta aqui para as brancas. Então a tomada realmente não é nada legal. O bispo E3 é difícil também, porque nós vamos ter cavalo G4 seguido de F5. Então tem posições até com bispo D2, para fazer uma pressão lá. Mas o mais usual é porque muitas posições, quem joga Índia do Rei sabe disso, que esse bispo ele é necessário, para as brancas, é necessário para proteger essa diagonal. A casa F4, muitas vezes, ele tem a necessidade de proteger essa diagonal. Então, por isso que às vezes a gente vê o bispo sendo recuado para C2, até numa posição mais absurda para C1. E em posições que tem H3, volta o bispo para E3. Então, aqui, jogando o bispo H4, que foi o que o adversário fez, Kasparov continua com o cavalo A6, e agora o branco ainda nem recuou, né? Nós ainda temos a possibilidade do cavalo E1, cavalo D3. G5 é mais raro. G5, ele não costuma fazer muito, não. Porque o problema é que a hora que você fizer F5, o branco vai tomar. E aí vai ficar com a casa E4. Então, essa posição, não para poder tomar aqui. Geralmente o cavalo faz isso para poder entrar em F4, né? Seria uma posição assim, né? Isso aqui já é mais comum. Mas a casa F5 é um problema crônico aqui, está em F5 e H5 também, né? Lá na frente pode ter problema muito grave nas casas brancas e imagina aqui esse bispo, né? Porque agora esse bispo que estava mal, ele está horroroso agora, ele vai estar muito ruim mesmo. Então, H6, G5 é mais raro, né? Mas tem posições que se joga assim, né? Ele quer H6 para fazer cavalo H7, depois que tirar a dama. Aí, cavalo D2. Então, não tem o cavalo E1 para vir aqui, né? Mas tem o cavalo D2, então é uma forma de segurar o centro. E quando as pretas fizerem F5, também tem o F3.
E aqui dama E8, nós já entendemos por quê. O dama E8, porque nós queremos tirar o cavalo para poder fazer F5. Então o G5 está ele geralmente ele é feito mais tarde, quando é feito, porque você, quando jogar o F5, se o branco fizer peão, toma peão, a gente quer tomar de peão. Então está precisando desse peão ali em G6. Isso é o xadrez é uma coisa muito flexível, né? Tanto é que esse A5 aí dá muita flexibilidade para as peças em termos de ação. Mas é o mais natural, né? Nessa posição. Pode ser que haja outras possibilidades, mas o mais natural é que não tenha o G5. Aí, dama E8, branco faz o roque, cavalo H7. Então, isso aqui está tudo dentro do script, né? As pretas trabalhando para poder fazer o F5 e as pretas trabalhando para poder dificultar o B4, que vai dar apoio ao C5. Então, até aqui tudo normal. O branco continua o seu desenvolvimento e deixa as peças em posições comuns, né, para essa estrutura aí. Aí nós vamos jogar o A3. Esse A3, quando já tem posições assim, ó, não é legal porque as pretas fazem A4 e faz uma cunha, dá uma travada, uma engessada no jogo do branco na ala da dama, né? Nessa parte mais defensiva aqui da ala da dama, que ele está querendo se mexer, o branco pode tentar fazer depois torre B1 e aí fazer, né, B4, e isso a gente teria dificuldade. Claro que nesse momento não dá para fazer aqui, porque simplesmente já tem 2 ataques. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para esse A3. Tem momentos que as pretas jogam A4 e trava todo o jogo, aí ferrou, né? Porque você não consegue jogar o B4 porque toma um passante. E aí o peão de A3 fica aqui isolado e dá problema aí para o resto do jogo. Então, quando tem esses problemas, a gente não joga A3, joga B3. Porque agora, né, sempre tem a possibilidade de torre B1 retomar e seguir lá com as ideias. Então, aí é como se fizessem 2 tempos do B4. Eu jogo torre B1, né, depois do B3, faço A3 e agora jogo B4. Então, ao invés de B4 direto, através de A3 e B4, eu faria B3, A3 e B4. Então, o peão acaba indo em B4 em 2 tempos, fazendo ali uma paradinha estratégica em B3. Nas posições que isso não tem problema, como aqui, né, que não tem essa jogada agora, nós conseguimos jogar o A3 direto. Cavalo C5 agora não ajuda porque simplesmente eu consigo jogar o B4. Está tudo protegido. Então, A3 aqui realmente pode ser jogado. E aí o Kasparov faz F5, porque ele fez toda uma preparação para F5. Ele não gosta muito, o autor não gosta muito desse lance não. Ele acha que teria que fazer bispo D7 primeiro. Aí o branco faz o B3. E agora ele joga H5, que é uma outra forma de jogar essa posição. Ao invés de você trabalhar com F5, você pode trabalhar com a ideia de ativar o bispo aqui por H6. Então tem 2 possibilidades para as pretas. Tem a possibilidade do F5 ou a possibilidade do H5. Nós vamos ver no transcurso aqui, né, do nosso estudo, vai aparecer essas 2 possibilidades. Então, cara, já está 3-0 para esse Toninho de ouvir aqui. Já caiu um monte de vezes. Foi jogado F5 e ele acha, então, que bispo D7 era mais seguro aqui, era mais interessante ele trabalhar com bispo D7, H5 e bispo H6. Mas ele fez F5, que é o normal até da posição. O padrão é jogar F5, foi tudo preparado para F5. E agora o branco faz uma jogada diferente, né, que a gente geralmente não recomenda, porque o usual dessa posição é fazer aqui. Aí nós vamos tomar aqui. Então aparece o primeiro lance do mestre agora. Se o Stein estiver aí, né, ligado na posição, o Cidelei também, vocês já podem participar. O que vocês jogariam de pretas? Lembrando que o xadrez é muito, muito flexível, né? Então, tem as posições que a gente chama de posições que é um padrão de resposta e tem posições pontuais, que às vezes foge aquele padrão que a gente está acostumado. O tratamento, às vezes, é diferente naquela posição ali específica.
Stein toma de peão, né, com a ideia de trazer um peão mais para o centro, o peão de G indo para F, normal. Já vigia aqui o ponto E4, né, então é uma jogada normal. Esse aqui dificilmente alguém vai fazer, né, seria realmente muito ruim. E também tem essa opção. E o normal, né, eu jogo isso aqui de olho fechado, G toma F, né. Mas na partida foi jogado bispo toma F5. Agora vamos ver o que ele fala, por isso que a gente fala do geral e do pontual, né? Tem o que é normal na posição, que é exatamente aqui, e tem o pontual. Para essa posição a gente fala que esse não pode, por causa disso aqui, ó. Bispo H5, já que a dama está aqui, ele está ganhando um tempo. A dama vai para D7, né? Aí atrapalha todo o desenvolvimento, e aí tem D4. Aí essa posição fica bem tortinha, né? E que não vai poder tomar, que está desconectado as coisas. Então, essa posição não pode tomar. O normal é tomar, né? De peão. Mas não pode tomar de peão exatamente porque abre essa diagonal. E a dama fica ruim de casa, desconecta tudo, e aí eu posso jogar B4. Ok? Mas o normal é tomar aqui, exatamente para trabalhar a coluna G. Né? Além de fortalecer o centro, né, esse 4 e 4 é um ponto que o branco sempre tenta passar a peça por ele, então já não consegue. E, ao mesmo tempo, nós temos aí a abertura da coluna G para poder passar a peça para atacar aqui o rei. Né? Então, realmente, G toma é o mais comum. Bom, mas tomou de bispo, exatamente por aquele problema que nós falamos. Então, tomou de bispo, que toma de peão, entraria com bispo H5 e a dama ficaria mal. Então, Stein, o padrão realmente é G toma F, tá? Digamos assim, 90% das posições ele vai fazer G toma F. Cada 10 partidas, só uma que vai ter bispo toma. O normal realmente é de peão. É que como a dama está aqui agora, e já tem essa estrutura aqui, o branco jogaria bispo H5, e aí teria problema. E agora tem um lance que é um lance que tem que ter muito peito, né? Tem que ter muita coragem para poder fazer. Tomar de bispo desenvolve peça, né? Desenvolve peça, não deixa talvez o rei tão exposto, continua com a coluna F aqui semi-aberta para poder trabalhar, mas o branco tem esse G4 aqui, que dá uma exclamadinha, né? É que o branco deseja controlar E4. Para controlar E4, ele tem que expulsar o bispo. Senão, quando jogar aqui, já vai fazer bispo toma, né? E bispo toma, um bispo aí já vai embora. Um cavalo já vai embora, né? Porque o bispo, apesar de ser o bispo bom, não tem tanta atividade assim. Ele geralmente é ruim de casa, ele fica ali só em D7. Ó, bispo D7. E aí o cavalo de D, o cavalo de C3 está melhor colocado que o de D2. Então, sempre você joga a peça que está pior colocada. A peça que está pior colocada, no caso, então, é o cavalo de D2. Então, quando você tem duas peças para ir para determinado ponto, você olha qual que está mais segura, né? O cavalo de C3 já tem funções mais ativas, fica vigiando o B5, né? Em algum momento eles podem estourar lá, ou a gente mesmo pode invadir B5 e já está apoiado pelo peão. E aqui, se a dama precisar ir para D2, o cavalo está atrapalhando e não tem sustentação de peão. Então, o natural é fazer cavalo D2, toma E4. Se o bispo tivesse F5, se ele tivesse feito isso direto, a gente já poderia jogar aqui, né? Fazer bispo toma. E esse bispo, como ele não é tão ativo, as pretas descartariam facilmente esse bispo. Então, agora foi feito A4, que eu falei para vocês. Ó, o A4, ele, como tem um bispo aqui, ó, então tem duas defesas, tem dois ataques. Então, quer dizer, pode fazer. Então, isso aqui vai travar o B3, B4 do branco. O branco, se for fazer isso, vai até ativar a torre, né? Torre B1, B3, o peão toma de torre, vai atacar B7, mas vai ter o problema de deixar o peão isolado em A3. Lance 14. O Stein tem uma pergunta. Eu fiz G4. Aí bispo D7. Confere? Você quer fazer um contra-ataque, jogar G5? É isso? G5 agora.
Geralmente, para um ataque é mais fácil a defesa, mas tem as possibilidades de contra-ataque também, né? Acho que eu tiraria esse aqui, né? O G5 as pessoas podem fazer em qualquer momento. Quando voltar aqui, aí esse. Esse aqui pode dar até por inversão de lances, né? Então, por exemplo, jogou o G4, jogou o bispo D7, fez cavalo, aí G5 e depois aqui. O G5 pode fazer a qualquer momento. Em geral, assim, o G5 compromete muito o F5. Em geral, a gente tem problema em F5. Só que também dá toda uma sustentação para F4. Quando você tem essa formação do G5 e E5, você pode buscar a instalação de peça aqui em F4, caso você tenha jeito de fazer isso, né? Então, aqui, por exemplo, F4 poderia ser atacado, dominado por um cavalo, mas meio complicado, né? O F7, cavalo F8, cavalo aqui para poder chegar. Não são lances muito naturais, não. Então, o problema é que consolidaria F5 em termos de casa fraca, né? F5, por enquanto, não tem como o branco infiltrar depois de G5. Tem. Tá bom? Então, bispo D7, fez cavalo E4 e agora jogou A4. Nós estamos no lance 15 de pretas e aqui no livro, então, 15 de pretas do A4. Então, está dizendo que as pretas fizeram um bloqueio da ala da dama. Aí F3, é uma jogada normal, né, para essa posição, dá sustentação aqui, protege aqui também. Aí fez B6, isso aqui é muito natural quando tem o cavalo aqui, porque ele quer fazer cavalo C5, e se tomar, a gente pode tomar de B, e com isso aproveitar a coluna B. Então B6 é bastante usual. Aí bispo D3, e aí bispo F6. Então, tanto essa peça quanto essa peça, o que é mais natural na cavalo, né? Procurar a troca do cavalo primeiro. E aqui o Kasparov propõe a troca do bispo. Tanto este cavalo como este bispo, eles são melhores que o bispo de G7. Ah, professor, mas o bispo de G7 é o bispo quinteto. É o bispo que eu fico protegendo ali o meu rei quando faço o roque e tal. Na maioria das posições, sim. Na Índia do Rei, ele é um bispo realmente muito, mas muito ruim. Então, se você puder descartar, se você puder jogar fora, né, enquanto sustenta B, obviamente, você precisa dele. Porque aí as peças podem passar, né, para o ataque mais rapidamente. Fechado, dificilmente o branco vai conseguir fazer um ataque aqui na ala do rei. Quem tem mais ataque na ala do rei é exatamente as pretas, né? O ataque natural das pretas é na ala do rei, especialmente pela coluna F. Então, este bispo, ele bom, está dizendo que foi reconectado. E aí, pessoal, vocês conseguiram? Voltou, né? Aparece quando tem problema de som ou com a própria conexão mesmo, às vezes é só o som, às vezes é toda a conexão. Joia, beleza. Aí depois eu vou ter só que checar se vai dar problema para frente a gravação. Muitas vezes, quando aconteceu assim, de ficar algum tempo sem, ele perde o áudio depois. O vídeo todo fica sem áudio. Mas aí tem uma outra possibilidade de pegar em WMV que não aparece eu no tabuleiro, né? Mas, nesse ponto sim, né? Eu estou dizendo que em vídeos anteriores, a partir de agora, todo o treino ficaria sem áudio. Isso já aconteceu antes. Isso só vai dar para saber depois que a gente fechar aqui a conexão, né, que for renderizado para a gente ver. Então, se de fato acontecer esse problema, a gente tem um outro backup do próprio programa, só que não é em MP4, é WMV, e ele, curiosamente, não aparece no meu vídeo. Ele simplesmente fica só o som, né? Mas o som fica legal. Bom, depois eu checo e falo para vocês. Então, foi mais ou menos aqui no minuto 30, entre
30 e 35 eu tenho que checar. Bom, seguindo lá. Eu estava falando que o normal é jogar cavalo F6. Mas por que foi jogado o bispo? Porque o cavalo é melhor que o bispo. E esse bispo aqui de F6 é pior que o cavalo e é pior que esse bispo aqui. Isso aqui é o bispo bom do branco. E o cavalo, a posição é fechada, até porque está numa posição super boa aqui, né, o cavalo de G4. Então, por isso que as pretas fizeram o cavalo F6, mas não é o normal. O normal é a gente ter aqui o cavalo F6 e não o bispo F6. Tá bom? Então, não fiquem muito surpresos aí com o bispo F6, é que o cara está tentando jogar uma peça fora, né, que não é uma peça que está muito bem posicionada. Bom, aí o branco tomou, foi lá, achou que essa peça estava apetitosa ali, né? Dama E1, tá? Pode ser o Dama E1, né? Mas o Dama E1 vai trocar os bispos, né? É que esse cavalo você tem outro para substituir. Se você joga Dama E1 e ele troca, você não tem outro bispo para substituir as casas pretas. Acho que foi esse raciocínio do cara, né? Eu levo essa peça embora e depois eu tenho a possibilidade do cavalo E4. Já se eu deixar trocar os bispos, então tem outra peça para substituir esse, que foi embora. Mas com Dama E1 eu posso trocar os bispos e aí não tem esse para substituir. Nas casas pretas do branco teria problema, né? Porque muito aqui, né, está em casa branca, especialmente os peões. Quase tudo está na casa branca, então a gente teria problema. Por isso que ele toma, e agora toma de cavalo, e nós vamos jogar Dama D2. Ó. De casa preta foi embora, já começa a dar problema. Dama D2, curiosamente ele joga aqui, né, porque já é o contra-ataque, ameaçou esse, e se tomar lá, né, está ameaçando aqui também, né. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Bispo C2 e rei G7. Claro que poderia jogar rei G7 e depois cavalo C5. É só para jogar o cavalo numa casa boa e já criar ameaça. O bispo C2 resolve tudo. Vocês estão gostando aí mais das brancas ou mais das pretas? Nessa posição aí, né, nós estamos no lance 20 e a partida foi até o lance 41. E o Kasparov perdeu essa partida. O branco ganhou essa partida. Vocês estão gostando mais das brancas ou das pretas? Não vale falar porque o Kasparov está de preto, estão gostando mais das pretas. Hein? O Stein é mais branco aí, né? Parece que o branco, apesar de ter jogado G4 e F3, que é meio incomum, assim, a estrutura com F3 é comum, né? Mas não o G4. O G4 é comum quando a gente tem a posição fechada, né? O cara jogou lá o F5, F4, aí a gente joga G4 para tentar abrir, mas assim, com a posição mais aberta, não é comum. Bom, vamos seguir. Torre de A é 1, jogou o cara, né? Kasparov fez o cavalo B3, aí jogou dama D3, Kasparov estava querendo tirar uma peça de potencial de ataque em cima aqui, né? Por isso que ele fez esse lance. Aí jogou o G5. O Stein estava querendo jogar esse G5. Ele fala que mais interessante seria voltar esse cavalo aqui. Esse G5, pelo menos o autor não gostou muito. Melhora a bispo aqui, ele fez o bispo G3. Aqui teria mais ação, né? Se volta, tem até a possibilidade de tomada se a gente quiser entortar a estrutura aqui das três. Aí quando jogou o bispo G3, o cavalo voltou. Aí dama D2. E agora Kasparov fez dama F7. E aí o branco jogou G4. Porque nós queremos bater no peãozinho de G5. Aqui virou um alvo, né? Virou um ponto para a gente atacar. Aí cavalo H7, tá vendo? Isso aqui não tem cara boa de Índia do Rei, né? E Índia do Rei, a gente ataca, né? A gente abre linhas, a gente, se precisar, sacrifica peão, não fica defendendo pontos. Geralmente, quem fica defendendo os pontos são as brancas. As pretas na Índia do Rei, elas jogam de forma um pouco mais dinâmica. Então, para quem joga a Índia do Rei, vocês estão vendo que essa linha é uma linha enjoada, né?
Aqui perde peão? Mas aonde perde peão? Bispo toma, rei toma, e agora? Cai esse de G5? Ou seja, você está tirando o protetor aqui. Ok. Aí precisa ver se tem algum ataque mesmo, né? Porque as pretas vão vir desesperadas aqui para cima. Precisa ver se o peão que ganha, se vai ter compensação. E tem um outro detalhe também, que esse cavalo consegue entrar nessa casa, né? Mas interessante a ideia aqui. Com o cavalo H7, nós estamos tirando a proteção de G5 com o bispo toma, né? Sim, né? O Stein ia arriscar para ver se dava, né? Legal. Aí, ó, ele foi também, viu? Só que o Kasparov tinha esse intermediário aqui, né? G toma H4. Aí ele toma aqui também, porque a peça já deveria perder essa peça. E aí o bispo volta. Aí virou uma zorra danada. Agora tem cara de índio do rei, né? É, peça pulando aí para todo quanto é lado. Ataque de um, ataque do outro. E aí fez dama F4. A posição aqui realmente está difícil para as pretas, porque essa postura muito quebrada, tem 6 peões, o branco também tem 6 peões, mas está com uma estrutura muito quebrada aqui, né, de peões. Peões dobrados assim em A, em H, é difícil de lidar com eles no final. Então está querendo trocar, e trocou, tomou de torre, tomou lá, e teria essa possibilidade aqui, né, de tomar esse C4. Imagina que foi o que ele pensou, cair assim, mas ficar C4. Aí ele joga esse, desenvolve uma peça e cria uma ameaça aqui, e agora entrou na sétima. Rei G8, ele está dizendo que seria melhor, mas o Kasparov jogou esse. O Kasparov não é aquele Kasparov que a gente conhece, né? Que é o Kasparov de 79 ainda errava muito, né? Gente, errava muito nesse nível da elite mundial, né? E agora, cavalo E4. Fiz cavalo B3, e F2, bispo toma G4, e E2, torre F5, torre F5, tá certo aí? Bispo toma G4, rei E2, torre F5. É? É. Não tinha outra casa legal aqui não, né? A questão, acho que não tem casa, né? Porque quando está aqui, ó, vai jogar rei E3, você não tem casa. Aqui essa posição aqui, acho que ela já tá comprometida mesmo. Ele nem fez, né? Isso aqui que eu tô achando estranho, porque que não tem isso, né? Porque não está caindo nada aqui. Deixa eu só voltar que talvez tenha erro aqui. Aqui que eu tenho errado a posição. Deixa eu voltar o bispo até em B1, porque tem um diagrama aqui. Ó, bispo B1, está no F4. Tem um diagrama nesse momento aqui. Então está tudo bonitinho. Beleza. Então aqui fez dama toma, torre toma. Beleza, isso nós fizemos. Torre 5. Torre de A, F8. Joia. Aí fez torre 7, chefe. Torre de 8, F7. Torre toma.
rei toma. Cavalo E4. Quando jogou cavalo E4, ele fez cavalo B3. Ele fez rei F2. Bispo toma G4. A posição está certa. Rei E2. Torre F5. Torre F2. Bispo H5. Esse aqui que eu não estou entendendo porque não pode tomar. Né? Porque isso aqui é só o arremate, ele não tem comentários. Então, por que não pode jogar isso? Ah, tem cavalo D4. Será que é isso? Cavalo D4 chefe? Cavalo D6, ele sempre vai falhar, né? Porque nós vamos tomar aquela que você toma lá, toma esse. As peças ficam com duas peças por uma. E o bispo atacado, ele já vai tomar. O cavalo D6 não é legal aqui não. Mas a ideia, quando jogou esse, é aqui, né? Então, o que pode ser de problema, seja esse, então, o cavalo D4. Mas mesmo assim, o cavalo não consegue fazer mais nada agora. Está perdendo peça aí. Né? Deixa eu só checar se nesse momento não pode tomar. Para mim pode. Ele está mandando aqui simplesmente tomar. Isso aqui está próximo à jogada 40, pode ser próximo ao controle, porque de fato a posição está ruim, mas já está muito claro aqui o ganho, né? Não sei se tinha necessidade o cara jogar torre F2, né? Jogou torre F2, aí ele jogou bispo H5. Aqui, ó, agora está, né? Agora está diferente. Ó, agora perdeu o contato aqui, ó. Aí tem cavalo D6. Mas acho que a posição já estava comprometida, mas eu acho que o problema está ali mesmo, nesse bispo mais E4, que você falou. Ele acha que o cavalo B3 que não foi legal, ele acha que teria que ser tomado. O comentário do livro é que cavalo B3 não foi bom. Ele acha que a chance era maior aqui, mas mesmo assim essa posição está muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Porque está muito ruim isso. Ele fala que pode aproveitar as casas pretas e tal, mas está muito ruim essa posição. E lembrando que não pode esse, né? Que agora não toma, que o branco fica ganho. Né? Mas aí o Kasparov fez cavalo B3, aí para cavalo B3, fez rei K, querendo aproximar ali, né, B3. Aí bispo toma G4, rei E2. Ah, tá. O que pode ter acontecido aqui, então, é que pode estar errada a anotação. E aqui ser rei E3. E E3 faz muito mais sentido, né? Agora aqui tudo bem. Então é isso. Eu acho que é um problema de erro de notação. Porque isso aqui até não é tão importante, que já é o finalzinho, né? 3 anos depois já abandonou. Mas, 5 anos depois já abandonou. Mas deve ser E3 aqui, eu acho. Aí faz sentido. Então simplesmente tomaria, né? Então agora a torre, aí já está dando 3 pontos de vantagem. Quer dizer, já não tem jeito mesmo. Então não dá para tomar aqui, aí a torre está no ar, que faz todo sentido. Então é rei E3, tá certo. O livro está com problema gráfico aqui. Aí bispo H5, aí nesse momento tem o lance que você estava tentando lá atrás, né? Que ganharia qualidade, né? Aí, Kasparov aqui já devia estar tristinho, né? Porque essa posição não tem salvação mais. Cavalo C5, torre H2, rei G5, D1.
Nessa então, realmente, essa variante petrociana é venenosa, vocês viram, né? Essa variante petrociana, o cara não conseguiu aí, cara meio desconhecido pra gente, né? Pelo menos não se firmou muito no xadrez nos anos posteriores, né? Vem Gold, assim, eu pelo menos não vi muitos jogos desse jogador, e o cara conseguiu bater o Kasparov, né? Isso é 79. O Kasparov já jogava um xadrezinho ali bom.